Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade vamos juntos refletir as verdades da Palavra de Deus. Se você talvez está assistindo pela primeira vez, se inscreva nesse canal, clique no joinha, nos acompanhe e seja edificado em nome do Senhor Jesus. Vamos ler apenas 2 versículos na carta aos Hebreus, capítulo de número 3, e os versículos 12 e 13, que diz assim: o escritor inspirado pelo Espírito Santo escreveu assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Olha que interessante esse versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Vivemos dias que esta palavra exortação não tem sido bem vista, não tem sido aceita. Há uma sensibilidade, mesmo no meio do povo do Senhor, de não se simpatizar com exortação. Mas o que significa exortação? Exortação significa admoestação, significa palavra de ânimo, significa advertência também, significa correção, significa um despertamento para uma mudança de atitude. Tudo isso é exortação. Cabe aí também repreensão. Agora, Deus é aquele que todo aquele a quem ele tem por filho, ele corrige. Porque a Bíblia diz: qual é o pai que não corrige o seu filho? Mas se não aceitais a correção do Senhor, não sois filhos, sois bastardo. Mas nós somos filhos. Então o nosso Pai que é perfeito, ele nos corrige. Interessante que a exortação que nos dias de hoje há tanta sensibilidade e não queremos ser exortados, não queremos ser corrigidos. E a Bíblia diz: corrige o sábio e ele crescerá em sabedoria. Sobre ser corrigido, sobre ser admoestado, sobre ser advertido pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nós vemos isso bem desde o início da história bíblica, desde a época dos patriarcas. Nós já observamos como que Deus vem tratando com os seus. Deus vem tratando com admoestação, com exortação, com advertência, com conselhos, com ânimo. E o Senhor já chega para um patriarca como Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Então nós já vemos Deus trabalhando através dos patriarcas bem ali, exortando o seu povo. E o que não será para falar depois dos profetas, o período dos profetas? Os profetas eram os que mais exortavam em nome do Senhor. A grande parte das profecias, tanto dos profetas maiores quanto dos profetas menores, são exortações da parte de Deus. Mas por que isso, pastor Rogério? Por que essas exortações? Porque Deus nos ama e por isso ele nos exorta. Por isso ele nos aconselha. Por isso ele nos adverte. Por isso ele nos repreende. Por isso ele nos estimula. Deus é assim que ele trabalha. Deus é amor e é um pai zeloso e sabe como tratar cada um de nós. Os profetas amanheciam profetizando. Imagine você assistir, ou eu assistir, a profecia de profetas como Isaías, profetas como Joel, profetas como Amós, profetas como Jeremias, que muitas vezes ia na porta da cidade, começava a profetizar à noite e ficava até o dia amanhecer. E ali a vida deles corria um risco muitas vezes quando o povo era rebelde.
Eles eram açoitados, eram perseguidos, eram mortos, eram apedrejados, mas a palavra de Deus estava viva na sua boca, exortando o povo a se corrigir, a se arrepender, a deixar as suas maldades, a serem justos, a não defraudar ninguém, a não enganar, a abandonar a mentira. E passando o período dos profetas, nós vemos o precursor do Messias, João Batista. João Batista é a dobradiça que separa o Antigo Testamento do Novo. E João Batista veio com grandes exortações à autoridade de Deus, chamando o povo de raça de víboras, dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Já está posto o machado na raiz de toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. E não diga eu sou filho de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Esse era João Batista. Não preciso nem detalhar quanta exortação havia na mensagem do anjo precursor, do anjo preparador do caminho da vinda do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus. E quando veio o Senhor Jesus, a sua mensagem, o sermão do monte principalmente, quantas admoestações, quantas advertências, quantas exortações. Por que eu estou pregando isso? Porque Deus trabalha assim conosco. Muitas vezes precisamos de um chacoalhão de Deus na nossa vida, de um despertamento na nossa vida, de um ânimo que Deus vem e nos manda encarar a situação com fé, com coragem, com consagração, com santificação. Deus nos desperta do sono para nós acordarmos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E os apóstolos vieram nessa mesma linha, pregando a palavra de Deus com muita autoridade e com advertência. Pedro escreveu: não me canso de vos falar as mesmas coisas. A autoridade dos apóstolos ministrando a palavra de Deus, repreendendo o pecado, repreendendo o mal, chamando as igrejas à santificação. Basta ler as cartas do apóstolo Paulo. E para finalizar desse lado da Bíblia, como que o Senhor trata as 7 igrejas do Apocalipse? A maioria das cartas que Deus mandou João escrever e levar às 7 igrejas da Ásia, a maioria delas são exortações. Lembra-te da onde caíste e arrepende-te, senão virei a ti e tirarei o seu castiçal do seu lugar. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, engana os meus servos, levando a se prostituírem. Tenho, porém, contra ti que tolera os nicolaítas. Tenho, porém, contra ti que alguns seguem a doutrina de Balaão, enganar o meu povo. E o Senhor ainda exorta Laodiceia: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestimentas brancas para que te vistas, e escondas a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio para que veja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí você pergunta: mas pastor, por que Jesus nos trata assim? Porque Jesus nos pesa em balança fiéis. Porque o Senhor conhece as intenções do nosso coração. Porque o Senhor sonda o nosso mau pensamento. E Ele é aquele que pode purificar o nosso coração, as nossas intenções, o nascedouro das nossas emoções, o nascedouro das nossas ideias, do nosso entendimento. Só o Senhor para nos conhecer dessa maneira. Deixa o Senhor sondar a tua vida e diz: Senhor, me corrige, aponte as minhas falhas, aonde eu estou errando, me perdoa e dá-me graça para caminhar. Eu termino essa mensagem com uma conclusão que, se
Nós fomos pesquisar os pais da igreja depois da morte dos apóstolos. Na história da igreja, nós vamos ver Agostinho, nós vamos ver outros líderes pais da igreja, Bispo Ambrósio, ministrando exortação, repreensões, advertências, ensinamentos fortes para o começo da igreja, por volta do ano 200, era cristã, do ano 300, homens cheios de fé. E você vem vendo na história da igreja os reformadores também, João Calvino, João Hus, Savonarola, Martinho Lutero, homens que exortavam o povo de Deus. Os grandes avivalistas do século XVIII, Charles Finney, Moody, John Wesley, Whitefield, Carlos Wesley, Jonathan Edwards, Jonathan Goodforth, esses homens no grande despertamento do século XVIII na Europa e nos Estados Unidos, exortavam o povo de Deus. E quando o avivamento veio para o Brasil também, um pouquinho mais de 100 anos atrás, a mensagem dos homens de Deus era de exortação. Vamos mudar de atitude, vamos parar de querer só mensagem de bênção, de autoajuda, de que Deus é amor e vai aceitar a gente de uma maneira que está contrário à palavra de Deus. Não, não. Vamos ter paz com todos e buscarmos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que possamos estar como uma joia preciosa, burilada por Deus, trabalhada pelo Senhor, lapidada pelo Senhor. Que o Senhor, através da sua palavra, nos admoestando, possa tirar todas as rebarbas da nossa vida e nós sermos abençoados em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa te edificar. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.